Sejam muito bem-vindos, é uma alegria estarmos aqui mais este domingo especial para louvarmos o nosso Deus e toda a glória, toda a honra seja dada a Ele. Parabéns também para as mamães, que Deus abençoe ricamente as nossas mães, que sem dúvida nenhuma são um instrumento muito precioso de Deus para abençoar os filhos, e devemos ser muito gratos a elas, todo o investimento que elas tiveram nas nossas vidas. E aqueles que não têm mais as mães aqui nessa terra, que é o meu caso, louvemos ao Senhor em gratidão a Ele por termos tido o privilégio, de desfrutarmos deste cuidado também das nossas mães. Amém? Vamos continuar então, meus irmãos, o nosso estudo em Gálatas, e nós estamos no capítulo 4. E até aqui nós temos observado o apóstolo Paulo se destacando principalmente como um teólogo, Ele argumentando, expondo doutrinas ali com a razão, trazendo a Escritura realmente, defendendo o Evangelho contra a heresia do legalismo, dos falsos mestres que invadiram as igrejas na Galácia. Semana passada nós vimos que ele fundamentou a doutrina da adoção. Porém, no nosso texto hoje, nós vamos perceber, meus irmãos, o coração pastoral de Paulo, como um pastor que verdadeiramente ama as suas ovelhas, que suplica a elas, o grande apóstolo, com toda a autoridade para ordenar, ele suplica por elas, suplica a elas, apela para as suas ovelhas. Então é como se Paulo fizesse, nesse trecho que nós vamos estudar hoje, uma espécie de parênteses. Ele para com a argumentação doutrinária, o que ele vai voltar a fazer nos versos finais do capítulo 4. Ele vai voltar a argumentar, como vamos estudar semana que vem. E depois, lá no capítulo 5, ele vai começar a desenvolver mais aplicações práticas destas doutrinas, seguindo a ordem normal de suas cartas. Porém, nesse trecho que nós temos em mãos hoje para estudar, Paulo abre o seu coração. Ele traz um tom bastante pessoal. Ele lembra das experiências que tiveram juntos quando esteve entre os Gálatas, lá no início. E Paulo agora ele expressa toda a sua preocupação, angústia pastoral mesmo, angústia pastoral para com as suas ovelhas, pelo crescimento delas na verdade. Por isso, meus irmãos, esse trecho ele é muito interessante e nós podemos tirar aqui lições importantes a respeito do relacionamento pastor-igreja, igreja-pastor. Atitudes de um pastor verdadeiro, fundamentado no Evangelho. De um pastor tomado pela glória do verdadeiro Evangelho. Pela glória de Cristo, pela glória de Jesus, tomado por essas verdades. Que atitudes são estas que um coração pastoral vai transmitir, vai expressar? Aprendemos com esse texto de hoje. Amém? Para começar, vamos ao nosso Deus em oração. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, a Deus, por tua maravilhosa graça e todo o cuidado amoroso que o Senhor demonstra por nós em Jesus. Um amor jamais visto na face da terra, que foi demonstrado na cruz, quando Jesus toma o nosso lugar de miseráveis pecadores, paga a nossa pena e abre o caminho, Senhor, para a reconciliação com o Senhor. Nós pecadores com o Senhor. E hoje não somos mais objetos da ira, mas somos filhos do amor, do teu reino. E podemos desfrutar, Senhor, deste cuidado. E, Pai, nós estamos diante desse texto em que Paulo expressa também esse cuidado pela influência do teu Espírito, ó Deus, pelo entendimento do Evangelho, por andar em semelhança a Cristo, Pai, que buscou pecadores, que amou pecadores.
E, Senhor, é um cuidado realmente que deve ensinar aos nossos corações, aos pastores especificamente, mas a toda a igreja, Pai. A toda a igreja, sobre esse senso de cuidado pastoral. O foco, Pai, o foco primário, que é Cristo formado em nós, em todos nós, para a Tua glória. Pai, então ensina a Tua verdade aos corações nessa manhã, o que nenhum homem pode fazer, mas só o Espírito Santo pode fazer. Fala aos nossos corações. Traz, Pai, agora fome pela verdade, fome pela palavra. Aquieta os nossos corações. Ensina, Pai, aos nossos corações nessa manhã, para a Tua glória. Nós rogamos assim em nome de Cristo. Amém. Muito bem, meus irmãos. Então vamos abrir aí as nossas Bíblias lá em Gálatas, capítulo 4, versículo 12. Vamos acompanhar a leitura em sequência do nosso texto. Atitudes de um pastor fundamentado no Evangelho. A primeira delas que nós podemos destacar aqui no nosso texto, à luz do exemplo de Paulo, é que esse pastor ele se identifica com as ovelhas. Olha o que Paulo diz ali no versículo 12. Sede qual eu sou, pois também eu sou como vós. Irmãos, assim vos suplico, em nada me ofendestes. Então, como temos estudado nesta carta até aqui, o que Paulo anseia na vida dos Gálatas? Ele quer que os Gálatas se firmem no verdadeiro Evangelho, estejam firmados, entendendo, se aprofundando nesse Evangelho, vivendo pela fé somente, sendo livres da escravidão do pecado, porque aqueles que se rendem a Cristo e entendem, cai a ficha realmente do Evangelho, têm libertação. Pecam ainda, mas não mais escravos, não mais dominados pelo pecado, porque o Espírito agora habita neles. Que sejam livres da condenação da lei também, que não vivam mais aquele peso do legalismo, aquela religiosidade mórbida, que sejam livres disso em Cristo, assim como ele, Paulo, já havia amadurecido no Evangelho. Por isso Paulo diz, sede qual eu sou, sejam como eu. E humildemente ele suplica isso para as suas ovelhas. E para conquistar, para ganhar os Gálatas para Jesus, Paulo, quando esteve lá na Galácia, na sua viagem missionária, ele se identificou com eles. Por isso que ele diz, pois eu me tornei como vocês, como a tradução da NVI. É isso que ele está falando aqui. Eu me tornei como vocês. Ou seja, sendo um verdadeiro judeu, Paulo, quando esteve com os Gálatas, viveu como um gentil. Deixando para trás os antigos escrúpulos dos costumes judaicos, algo nada fácil para um judeu fariseu rígido, como Paulo tinha crescido com esta educação, e nós já estudamos todas aquelas restrições alimentares. Ele cresceu com esta educação firme. Mas agora, cheio do Evangelho, amadurecido no Evangelho, Paulo desfrutava da liberdade em Cristo, por isso ele comeu com os Gálatas, ele andou com os Gálatas, ele falou na linguagem dos Gálatas, acessível aos Gálatas, e dessa forma, Paulo não foi um pastor que manteve a distância das ovelhas com aquele ar de superioridade, algo que poderia acontecer também. Não, vocês são gentios, crentes de segunda classe, eu sou um judeu, um crentão mesmo, então vamos andar junto, mas manter um pouquinho de distância, não vamos nos misturar tanto. Inclusive Pedro teve recaídas em relação a isso, nós já estudamos nos versos anteriores. Então Paulo, ele buscou andar com os Gálatas, se identificar com eles, com o objetivo de se tornar exemplo para eles. E obviamente, como sabemos, Paulo não buscava seguidores para si próprio, ele não queria discípulos para si, porque se fossem discípulos de Paulo estariam perdidos, e ele buscava discípulos de Cristo. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Isso era o que Paulo falava. Então, o grande apóstolo, ele não assumiu áreas de superioridade, mas buscou plena comunhão com os gentios, e Paulo tinha esse cuidado no pastoreio, essa humildade, essa flexibilidade de acordo com a cultura de suas ovelhas, sendo judeus ou gentios. E assim ele segue os passos do Mestre, Jesus Cristo,
o Rei da Glória, que deixou a glória nos céus, sendo dono de tudo, Rei do universo, deixa a glória dos céus, assume a nossa natureza, se humilha assumindo a forma de servo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz, e ele veio para salvar pecadores, ele não veio para ser servido, mas para servir, dar a sua vida em resgate de muitos, e assim ele andou com pecadores, comeu e bebeu com publicanos, a fim de buscá-los, salvá-los, transformá-los, libertá-los. Paulo segue o exemplo do mestre. É por isso que Paulo também diz lá em 1 Coríntios, fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Então, meus irmãos, com este exemplo de Paulo, nós podemos entender principalmente que um pastor fundamentado no Evangelho, acima de tudo, ele sabe muito bem que não passa de um pecador. Salvo pela graça, como qualquer crente. E assim procura se identificar com as ovelhas que vai pastorear, sem se considerar superior por questões culturais, sociais, políticas, raciais e até mesmo espirituais. E, meus irmãos, é muito importante lembrarmos sempre disso, tanto o pastor quanto a igreja, porque muitas vezes algo que é bem fácil de acontecer é o pastor ser considerado como um ser superior. Pode ser visto pela igreja como um ser superior, um super ungido que vive um grau de santidade inatingível. E isso é uma tentação para o pastor, dele gostar um pouquinho desse louvor, dele gostar um pouquinho dessa autoexaltação, dele gostar de promover o ministério dele, os grandes feitos dele. Isso é uma tentação para o pastor. Ele percebe que isso vai acontecendo na igreja e ele fala, não, isso não está certo, mas ele não faz tanta força para combater isso. Por isso o evangelho precisa estar sempre, o pastor pregando o evangelho para si mesmo o tempo todo, para se livrar dessa tentação. De não agradar homens, de não fazer para autoexaltação o ministério. E, meus irmãos, essa é uma luta diária de todos nós, mas principalmente para o pastor, porque ele está em evidência. E isso pega. Para os músicos também que vão à frente, isso pega. Enfim, cada ministério da igreja tem as suas tentações e o pastor deve cuidar isso, nós devemos cuidar para não desenvolver esse tipo de pensamento. E esse pensamento ele é perigoso, sabe por quê? Em primeiro lugar, por causa do perigo da idolatria, culto à personalidade, culto ao pastor. Ele é o principal, né? Culto à personalidade. Então, um sinal que a igreja está tendo culto à personalidade é que quando o pastor, ali o líder que fundou, vai embora, a igreja morre. Ou ele morre, a igreja também morre. Então, culto à personalidade. Nós não devemos criar isso. Devemos estar atentos à palavra, independente do pregador. Claro, temos o carinho, o amor pelos pastores, sem dúvida nenhuma, mas a obra é do Senhor, o foco é em Cristo. Então, além do culto à personalidade, outro perigo que nós podemos criar, quando o pastor não tem essa percepção de identificação com as ovelhas, é as distinções que podem começar a acontecer. Do tipo, pastor, ora por nós, porque a sua oração é mais poderosa. Ah, pastor, a sua oração faz tremer a sala, pastor. Ah, pastor, a sua oração, Deus atende de bate-pronto. Sua oração está mais perto do céu, pastor. Você está mais pertinho. Ora por nós. Claro que não, meus irmãos. A oração de qualquer crente tem a mesma importância. E todo crente deve orar. E principalmente os homens como líderes, publicamente devem estar prontos para orar também. Publicamente, para a glória de Deus, edificação da igreja. Outra distinção, o pastor é muito paciente. Vocês já viram? É incrível. Você já viu? Ele é paciente demais, mas isso é porque ele é pastor. Ele é pastor.
Pessoa normal não pode ser assim. Pessoa normal não pode ser assim. Fica tranquilo, isso é para ele, não é para nós. Tá? Mas claro que não. Todo crente deve ser paciente. E crescer, todo crente habitado pelo Espírito deve crescer em paciência ao se encher do Evangelho e fazer diariamente morrer a sua ira pecaminosa, orgulhosa, de exigir ser servido, de se sentir a vítima. O crente deve fazer morrer a sua natureza pecaminosa e assim se encher da paciência do Mestre, daquele que andou com pecadores, andou com discípulos errantes, ensinando eles durante 3 anos, e no final fugiram. Discípulos errantes, e que conversavam, inclusive, já lá para o final do ministério, quem seria o maior no reino. Imagina, cara, que difícil deve ter sido para o Senhor perceber isso, mas lá estava ele, o Mestre. O Mestre continua, o Mestre busca, o Mestre ama, ele busca as suas ovelhas. Então, amados, o pastor, ele ensina pelo exemplo, sim, ao andar com as ovelhas, e deve se destacar por isso, que Deus tenha misericórdia de nós, pastores. Ore pelo seu pastor. Mas muito cuidado para não criarmos essas distinções, amados. Muito cuidado. Tanto do pastor quanto pela igreja. Paulo tinha esse cuidado, por isso ele se identifica com as suas ovelhas. É como se Paulo estivesse falando: Gálatas, se eu estou conseguindo viver o evangelho assim, vocês também conseguem. Eu não sou superior, eu não sou super ungido, é a graça de Cristo mesmo. A graça é o poder do evangelho que faz isso. A força não está em mim, é Cristo em mim, a esperança da glória. Amém? Segunda atitude de um pastor fundamentado no verdadeiro evangelho, que podemos perceber aqui, na vida do apóstolo Paulo, é que ele é disposto a pregar o evangelho na adversidade. Olha o que Paulo diz no versículo 13. E vós sabeis que vos preguei o evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. Então Paulo chegou na região da Galácia enfermo em sua viagem missionária, e enquanto se recuperava, pregou o evangelho. Interessante, né, meus irmãos? O grande apóstolo Paulo, usado para curar tantas vidas, se encontra doente. Não teve cura para si mesmo. E com certeza o problema aqui não é pecado específico, como prega a teologia da prosperidade, né? Você está doente, se você não tem saúde perfeita, se você não tem o carro do ano, a casa do ano, em pecado específico aí. Sim, o pecado ele traz consequências. Muitas vezes a nossa desobediência traz pesos. Mas não é sempre, meus irmãos. Crente piedoso também adoece. Devemos lembrar isso. Crente piedosíssimos, obedientes ao Senhor, tementes ao Senhor, adoecem. Adoecem. Paulo está doente, gente. Pregando o evangelho numa viagem missionária. E como nós estudamos, não se sabe ao certo aqui qual que era a enfermidade, estudiosos especulam, poderia ser um problema na vista, porque mais à frente Paulo fala que os gálatas estavam dispostos a arrancar os próprios olhos para dar para Paulo. Outros falam que foi malária, que ele vinha de uma região pantanosa, e aí então muitos mosquitos, e aí ele contraiu malária, e a Galácia era uma região mais elevada, então ele foi para lá para se recuperar. Não se sabe, especulação, o importante é que sabemos que a palavra diz é que Paulo chegou enfermo naquela região. E como sabemos, o apóstolo Paulo, ao longo do seu ministério, a gente estudou isso em Atos, enfrentou toda sorte de pressões e privações no ministério. Foi preso injustamente, açoitado, fustigado com varas, enfrentou naufrágios, oposição dentro e fora da igreja, e para completar, como se não bastasse, foi acometido de enfermidade. Porém, amados irmãos, olha o poder de Deus, olha o poder de Deus. Nada o paralisou para continuar pregando o evangelho do Rei da Glória que o salvou. Nada paralisou Paulo. Paulo foi chamado por Deus e tinha esta grande motivação de expor as doutrinas do evangelho por onde passava. E, amados, esta é uma marca de um verdadeiro pastor
fundamentado na graça de Cristo. Ele foi conquistado pela glória do Evangelho. E ele sabe agora que ele é embaixador do reino dos céus. Por isso, o assunto que domina a sua vida, o assunto que está sempre nos seus lábios é o Evangelho. Ele ama falar do Evangelho de Cristo e ele não pode parar de proclamar estas boas novas pelo poder do Espírito Santo, mesmo em fraqueza. Aliás, não é na fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa? Estudando um pouco a história da igreja, e amados, como é importante estudarmos teologia histórica, como é importante, nós aprendemos muito ao que não fazer pelos erros da igreja, que foram diversos, mas ao mesmo tempo somos muito encorajados por exemplos de pastores e pregadores piedosos usados por Deus. Nós vivemos um tempo de tantos maus exemplos, e às vezes a gente perde o foco, perde a noção, se compara, né? E se acha, estou legal. Mas a gente perde o chão do que é realmente ser um ministro piedoso. Temos bons exemplos hoje também, pela graça de Deus, mas é importante apanharmos, pegarmos também essas lições de homens do passado, e nós aprendemos muito com ele, como Deus usou estes homens de forma incrível. E um exemplo que me chama muita atenção, e recentemente li uma biografia dele, comentada por John Piper, é o exemplo do jovem pastor escocês do início do século XIX, que se chama Robert Murray McCheyne. Talvez você já tenha ouvido falar dele. Nós temos os famosos planos de leitura bíblica do McCheyne. Eu até distribuí para a igreja no começo do ano, alguns. E é incrível como esse jovem consagrou totalmente a sua vida ao serviço de Cristo. Ele se converteu logo cedo e foi muito impactado pela glória de Jesus e trazido também para uma profunda convicção do próprio pecado, que norteou todo o ministério dele. Era impressionante, ele tinha uma consciência muito forte da sua incapacidade, de sua total incapacidade, e ao mesmo tempo ele teve a vida caracterizada por perseguir um alto grau de santidade, muito disciplinado na busca, na luta por santidade. Ele levou muito a sério a questão do pastor ensinar não só com palavras, mas também com exemplo de vida. Era um jovem muito estudioso da Escritura. A gente tem os planos de leitura dele, que é para 1 ano, né? Mas é interessante que ele elaborou um plano de leitura para ler toda a Bíblia em 1 mês. Em 1 mês, imagina? Então, porque ele entendia que nós conhecemos Cristo, nós temos intimidade com Cristo por essa comunhão com a palavra, por essa devoção à palavra. Ele entendia que a Bíblia era a janela pela qual nós contemplamos a face gloriosa de Cristo. Então ele se voltava, ele tinha essa devoção muito forte pelas escrituras sagradas, e ele foi tomado também por um senso de urgência pela proclamação do evangelho em seu país. A Escócia estava numa situação bem complicada, e ele então investiu muito na pregação. Alguém definiu a sua vida como um dos mais belos exemplos da obra do Espírito Santo, e McCheyne foi incansável em proclamar o evangelho da graça. O pastor John Piper destaca uma carta que ele mandou para sua mãe, comentando como estava o ministério. E podemos perceber o seu fervor contagiante pelo Evangelho. Ele diz o seguinte: o perdão dos pecados e a aceitação de Deus tornam-se cada dia, em minha opinião, mais indescritivelmente preciosas. É estranho quão doce é pregar diretamente sobre Cristo em comparação com todos os outros assuntos da pregação. Então ele era tomado pela glória de Jesus, por isso que a sua pregação era muito impactante. Ele era um homem tomado pela glória do Evangelho. Certa feita, falando sobre a intimidade com Cristo, pregando para a sua congregação, ele disse: os oceanos insondáveis da graça estão em Cristo para você. Mergulhe e mergulhe novamente, você nunca irá chegar ao fundo destas profundezas da graça. E Deus usou a vida desse jovem em um reavivamento na Escócia. Mas, meus irmãos, o mais incrível é que ele faleceu com a idade de 29 anos. Por uma
epidemia de tifo que ocorreu na época, ardendo em febre. Pastorou a sua igreja local por 6 anos apenas. E deixou todo esse legado incrível, né? Quando o poder de Deus toma a vida de um homem que se consagra totalmente ao seu Senhor. E em seu leito de morte ele disse: Deus me deu um cavalo e uma mensagem, eu matei o cavalo e já não posso entregar a mensagem. E McChain disse isso não por estar triste de estar perdendo a sua própria vida, mas ele estava muito triste pela perda de oportunidade de continuar pregando o Evangelho. Ele estava sentido por isso. Isso é o que estava no coração daquele jovem pregador, daquele jovem pastor. Profundo desejo de ensinar o Evangelho para os outros, mesmo na adversidade, mesmo na luta. Esse é o coração de um pastor, fundamentado no Evangelho, de um verdadeiro pastor que nos constrange, sem dúvida nenhuma, que se deleita na glória de Jesus acima de tudo. Nós temos o exemplo também, amados, de David Brainerd. Você já ouviu falar dele, né? Já falei sobre ele também. A editora Fiel publica o livro que é o seu diário. Vale muito a pena a leitura. Ele é considerado o livro que inspirou o movimento moderno de missões. Motivou muita gente. Inspirou homens como John Wesley, Jim Elliot, que foi o missionário que foi morto no Equador, quando pregava aos índios, morto por aqueles mesmos para quem ele pregava e amava, e a esposa dele depois continuou o ministério, naquela mesma região, para a conversão dos índios. E motivou Jonathan Edwards também, inclusive Brainerd iria casar com a filha de Edwards. E Brainerd foi o jovem que gastou a sua vida pregando o evangelho aos índios. E ele faleceu também aos 29 anos, de tuberculose. Ele viajava a cavalo naquela época, né? E as distâncias entre as aldeias às vezes eram longas, e aí pegava noites de frio, e ele relata que tossia sangue já, quando a tuberculose avançou, e aí então ele chegava no local, descansava um pouco, e Deus revigorava ele, ele pregava. E foi incrível, Deus, ele tinha, quando você lê o diário, você fica ali, é constrangedor perceber o senso de incapacidade dele. Ele não se exaltava em nenhum momento, ele se achava sempre aquém, sempre aquém. E ao mesmo tempo é notório o zelo dele em pregar o puro evangelho mesmo em meio à adversidade, por amor às almas perdidas. Deus usou aquele jovem na sua poderosa fraqueza. Spurgeon também, amados irmãos, príncipe dos pregadores, talvez o maior pregador da história da igreja. E ele sofreu de doença dos rins e gota, dores terríveis. Consequentemente, desenvolveu uma depressão ao longo do ministério. Tinha dias que se achava totalmente incapaz de pregar, mas vez após vez Deus trazia o ânimo para ele. E pela graça continuou pregando, apesar das dificuldades. E é incrível o legado que ele deixou. Inúmeros livros e pregações que colhemos os benefícios do seu ministério até hoje. Mas faleceu cedo também, aos 57 anos de idade. João Calvino, um dos reformadores, grande teólogo, pastor também, muito envolvido com vidas. Às vezes a gente pensa que Calvino era um teólogo distante, mas não, ele se envolvia com vidas, visitando doentes, orando por doentes. Foi alertado, inclusive, do perigo de contágio em doentes em fase terminal. Mesmo assim, ele ia lá orar pelos enfermos, pelas suas ovelhas. E é incrível a dedicação dele para a pregação do Evangelho. A paixão dele era a pregação expositiva. E deixou um legado impressionante também, mas lutou com uma saúde frágil também. E dizem que mais para o final de sua vida teve de ser carregado algumas vezes até a igreja, tamanha a sua debilidade para poder ministrar, mas ele não queria parar de pregar e faleceu aos 54 anos de idade também. Homens com um coração pastoral incrível, exemplos que nos constrangem. E com certeza eu fico bem humilhado quando eu leio esses exemplos. Tenho muito por crescer ainda e que Deus me ajude a desenvolver pelo menos um pouquinho desse zelo
de pregar o evangelho, apesar das dificuldades. Amém? E é interessante notar, meus irmãos, que aqui em nosso texto também a atitude de Paulo, a atitude dos Gálatas agora, da igreja, ao receber o pregador Paulo doente. Porque tanto para os judeus quanto para os gentios, a enfermidade era considerada um sinal do desagrado de Deus para eles, naquela época. Muito forte. Talvez hoje também seja parecido, pelas más influências da má teologia. Então, era muito fácil para os Gálatas julgarem Paulo pela aparência. Imagina um pastor doente chegando, nada muito eloquente. As cartas dizem, lá em 2 Coríntios, diz que Paulo não era muito eloquente. Presença pessoal, o comentário entre os coríntios, presença pessoal dele é fraca. Então imagina lá, chegando um pastor assim. Mas os Gálatas, pela graça, não julgaram Paulo pela aparência e receberam ele como o verdadeiro mensageiro de Deus, diz as Escrituras. E, obviamente, só pela graça, porque naturalmente nós julgamos pela aparência. Naturalmente julgamos pela aparência. Ah, esse pastor fala tão bem. Tão lindo, tão maravilhoso, tão inteligente. Ah, o estilo dele, tão maravilhoso. Julgamos pela aparência. Mas com os Gálatas não foi assim, pela graça de Deus. Como diz o versículo 14, e posto que a minha enfermidade na carne vos foi uma tentação. Então, Paulo reconhece, foi difícil para eles. Contudo, não me revelastes desprezo nem desgosto, antes me recebestes como um anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Então os Gálatas reconheceram a grandeza do conteúdo, gente. O conteúdo da mensagem que Paulo pregava. Paulo não chegou contando historinhas para eles. Paulo chegou no poder do Espírito Santo pregando o verdadeiro evangelho do Cristo crucificado, do rei humilhado, ressurreto, que venceu todos os nossos inimigos. E ele pregou esse evangelho, o poder do evangelho que traz os mortos à vida. E o doente Paulo, enfermo Paulo, prega e houve avivamento entre os Gálatas, muitas conversões. E assim os Gálatas receberam Paulo com muita honra, alegria e amor, como devem ser recebidos aqueles que pregam e vivem de acordo com o verdadeiro evangelho. Então, meus irmãos, aqui nós temos uma lição muito importante para nós como a igreja. O que a igreja deve avaliar em um pastor em primeiro lugar? Nós que estamos orando também por futuros líderes, ministros. E a igreja avaliando a mim também. A igreja deve ter esse filtro à luz das Escrituras, porque o pastor, nós já falamos, ele não é infalível. O que a igreja deve avaliar em um pastor em primeiro lugar? O mais fundamental para o ministério. Meus irmãos, o que a igreja deve avaliar no pastor, sempre em primeiro lugar, não é a sua eloquência, não é a aparência, não é se fala bem, não é se é intelectual, não é se tem um nível grande de conhecimento. Hoje nós temos a ideia assim, o cara falou bem, pregou 1 ou 2 vezes, pastor, vamos lá, manda para o ministério. Pastor, fala tão bem. Mas não é isso que nós devemos avaliar, amados. Tem o seu lugar, sem dúvida nenhuma, ele deve ser apto para ensinar. Mas isso não é primário. O que nós devemos avaliar é o conteúdo de sua mensagem. É se ele prega o verdadeiro evangelho, se ele busca ser fiel à palavra, se ele treme diante das Escrituras, e não só isso. Se ele busca viver de acordo com o evangelho, se existe o temor de Deus em sua vida, observar a sua vida, estarmos atentos, se existe o quebrantamento nele, se ele busca exaltar a cruz e não a si mesmo. A igreja deve avaliar isso, se as qualidades de 1 Timóteo 3 estão na vida dele. A igreja deve ser criteriosa, porque a igreja participa do ministério do reino, meus irmãos, ao ordenar um pastor. E Paulo diz, não se precipitem em pôr a mão sobre ninguém. Minha avó me disse, né? Falar é fácil, quero ver fazer. E ela está certa. Ela está certa, falar é fácil. E como nós vimos aqui, meus irmãos, um pastor fundamentado no Evangelho, e eu prego para mim mesmo aqui, ok?
A igreja deve avaliar criteriosamente na Escritura se o pastor está mantendo as qualidades. Porque se o pastor perde as prerrogativas, ele deve sair do ministério, que ele não seja mais pastor. Né? Se ele observarem isso, que a igreja venha e me exorte. Se eu enlouquecer, venham e falem, por favor. Falem. Não deixem mais. Não, valeu, obrigado, foi bom. Mas ser criterioso, ser temente a Deus, ser temente à verdade. Nós vimos que um pastor fundamentado no Evangelho, ele é disposto a expor as doutrinas do Evangelho em humildade para qualquer público, sendo reconhecido ou não, crianças, adultos, seja quem for, mesmo em meio à adversidade, porque ele faz isso para a glória de Deus e não para agradar homens. Amados, é claro que não existem subpastores perfeitos, todos falham. Esses exemplos que eu trouxe também, eles foram cheios de falhas, têm fraquezas, perfeito somente o supremo pastor que é Jesus. Mas um verdadeiro subpastor, alcançado pela graça do Evangelho, vai buscar pregar o Evangelho com fidelidade, expor a palavra e viver em santidade pela graça de Deus. Amém? Avançando então, meus irmãos, a terceira atitude que nós podemos destacar aqui do pastor Paulo é que ele fala a verdade em amor. Versículo 15. Que é feito, pois, da vossa exultação, da vossa alegria? Pois vos dou testemunho de que, se possível fora, teríeis arrancado os próprios olhos para nos dar. Tornei-me, porventura, vosso inimigo por vos dizer a verdade? Os que vos obsequiam, os que bajulam, não o fazem sinceramente, mas querem afastar-vos de mim, para que o vosso zelo seja em favor deles. É bom ser sempre zeloso pelo bem, e não apenas quando estou presente convosco. Então, o que está acontecendo aqui, meus irmãos, é que os gálatas mudaram o seu tratamento para com Paulo. De amigo, ele estava se tornando inimigo, e eles estavam perdendo a alegria, a exultação que aconteceu no início, quando eles abraçaram o Evangelho. Por quê? Pela influência dos falsos mestres agora. Eles estavam diferentes. E esses judaizantes bajulavam os gálatas, falavam coisas agradáveis para eles, esses falsos mestres que chegaram na igreja. Sabe aquele discurso meloso? Eles faziam isso, mas faziam para a sua própria exaltação, como Paulo destaca aqui, a motivação deles. No versículo 17, para que o vosso zelo seja em favor deles. Esse era o motivo deles. O ministério deles era pautado nessa grande motivação. Me admirem. Olhem para mim. Gostem de mim. Exaltem a mim mesmo. Para tirar o foco de Paulo. Autopromoção. Mas Paulo, diferente dos falsos mestres, não buscava reconhecimento próprio. E amando verdadeiramente os gálatas, ele fala a verdade com eles. Como isso é difícil. E podemos perceber que falar a verdade em amor envolve também as repreensões duras. Isso é muito importante. Para várias áreas da vida. Pais que criam filhos. Dá tudo o que eles querem. Às vezes a gente entende como amor. A Bíblia não fala disso. E como nós estudamos, meus irmãos, com o exemplo da repreensão de Paulo com Pedro. Imagina, um grande amigo, um grande apóstolo, seja quem for. Paulo foi lá e repreendeu Pedro, com muita coragem de Deus, muita ousadia, muito amor. Porque o jeito que você faz também é importante, com respeito, né? Não é xingamento, mas é falar a verdade, coisas difíceis de serem ouvidas. E como nós estamos estudando, essa carta de Gálatas é um grande exemplo disso também. Exortações duras fazem parte do falar a verdade em amor. Ó, Gálatas insensatos. Ninguém gosta de ser chamado de insensato. Alguém gosta? Ninguém gosta. E a verdade é que nós, em nossa natureza pecaminosa, nós não gostamos, meus irmãos, de ouvir a verdade quando estamos errados. Nós não gostamos de ser repreendidos. É como no tempo da escola. Está todo mundo conversando. Aquela bagunça tal, feliz da vida. E aí quando vê o professor
repreende o nosso colega do lado. Aí fica todo mundo rindo, a gente ri também, se esbalda, né? Ainda bem que não foi comigo. Mas quando você é repreendido, quando eu sou repreendido, aí a gente não gosta nem um pouco. A gente fica irritado, a gente fica envergonhado e cheio de argumentos. Mas não sou só eu. E fica com aquela irritação. Nós não gostamos de ser repreendidos quando estamos errados. Sendo assim, meus irmãos, um problema que pode acontecer na igreja, por exemplo, é quando o pastor expõe doutrinas como a nossa liberdade em Cristo, redenção, o amor de Deus para com o pecador. Nós achamos, que lindo. Que maravilhoso, como eu preciso disso. Esse é o meu pastor, amigo de verdade. Mas quando esse mesmo pastor começa a entrar nas implicações práticas destas mesmas doutrinas e começa a exortar a igreja em santidade e dizer coisas difíceis de serem ouvidas, naturalmente nós retraímos. Opa, parou. Esse pastor já não é mais tão amigo, não. Ele falou coisas que eu não gosto, muito duras, ele foi muito sério, não gostei. Acho que eu vou até trocar de igreja. E quando isso acontece, meus irmãos, nós devemos lembrar que se esse pastor está realmente fundamentado no Evangelho, se esse pastor está falando essas verdades à luz da Escritura, nós devemos lembrar que ele faz isso em amor. Porque ele quer o melhor para as suas ovelhas. Ele quer que as suas ovelhas venham para a verdade. Conheçam a libertação do Evangelho. Vivam à luz do Evangelho. E não é nada fácil nem agradável fazer isso, mas necessário. Necessário falar a verdade. Porque leais são as feridas feitas pelo que ama. Por isso eu pergunto, você está disposto a ouvir a verdade? Somente pela graça, né, meus irmãos? Que Deus nos ajude a termos essa disposição. Devemos procurar a igreja, a pregação, a palavra, onde nós ouvimos não só o que gostamos, mas o que precisamos. E devemos dar graças a Deus pelos pastores, pelos irmãos maduros na fé que nos falaram a verdade em momentos que mais precisamos. Eu já tive algumas repreensões assim que eu pensei que, estou perdido. Algumas que foram bem duras, pessoais, de pastores, de irmãos maduros na fé, quando eu estava iniciando no seminário. O seminarista normalmente é muito orgulhoso, é muito cheio de si, ele já sei tudo e tal, vou fazer e acontecer. E aí, rapaz, um irmão chamou para o canto, sentei, olhou para mim com o olhão arregalado e falou, verdade. Fui para casa e pensei, estou perdido, acho que nem crente sou. Tamanha repreensão. Mas Deus usou. Na hora me deu por que ele fez isso? Fiquei irritado, mas fui revendo, aquilo ficou ecoando também na minha mente e Deus usou para crescer. Então nós devemos filtrar, né? Aquilo que nós ouvimos, filtrar pela palavra, orar, pedir ao Senhor, Senhor, dá-me graça. Se é a verdade que estão falando comigo, que eu mude. Eu não quero ser obstinado, fechado em mim mesmo, fechado no meu coração, rebelde. Livra-me. E isso só o Evangelho faz. Voltarmos para a cruz. Porque em Jesus nós temos tudo que precisamos para crescer em santidade. Então, quando essas repreensões vêm, devemos nos arrepender e correr para Cristo. Então, lembremos, meus irmãos, falar a verdade em amor é uma responsabilidade do pastor, mas não só do pastor. Toda a igreja, todos os irmãos devem crescer com esse senso de cuidado pastoral. Se você percebe, fale. Não comente. Não comente nas costas. Isso é pecado, isso é fofoca. Fale. Busque graça, é difícil. Ore um tempo também, né? Não vai de bate-pronto, ora, não vai irritado, mas ora. E que Deus te dê graça para falar a verdade. Se tem dúvida, chama um outro irmão maduro, pastor, enfim. Mas que possamos crescer com este senso. Amém? E finalizando, amados, a outra atitude que nós percebemos aqui, de um pastor fundamentado no Evangelho, chegando ao fim do nosso texto,
é que ele busca a maturidade das ovelhas. Olha a expressão que Paulo usa aqui. Vocês perceberam a expressão que Paulo está usando aqui? Versículo 19. Meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto até ser Cristo formado em vós, pudera eu estar presente agora convosco e falar-vos em outro tom de voz, porque me vejo perplexo a vosso respeito. Então, com palavras duras ou brandas, isso era o que estava na mente de Paulo. Cristo formado nos Gálatas. As exortações de Paulo visavam isso. E Paulo demonstra aqui toda a ternura e amor e chama os Gálatas de meus filhos. E ele não usa essa expressão em nenhuma outra passagem. Nenhuma outra passagem. Então Paulo realmente abre o seu coração de preocupação com os Gálatas aqui, de preocupação com as suas ovelhas, e ele utiliza uma metáfora aqui de uma mãe em parto para expressar a sua agonia. Aliás, hoje é dia das mães, né? Texto que vem bem a calhar. Mais uma vez, parabéns, mamães. E as mães aqui sabem bem que dor é essa, do parto normal. Dizem que é uma dor indescritível. Envolve muito esforço da mãe, paciência no trabalho de parto. Mas o interessante é que depois que a criança nasce, o que se comenta é que as dores são completamente esquecidas pela alegria que a mãe tem de ter o filho nos braços. Nada supera essa alegria. Essa é uma alegria que supera completamente as dores. Ela esquece totalmente das dores. E eu sei disso não por experiência, obviamente. Obviamente. Mas pelos comentários e também porque o Senhor Jesus usa essa metáfora. E o Senhor Jesus fala exatamente sobre isso. Da tristeza que a mãe tem quando está arrumando para o parto pelas dores, mas que as tristezas depois são completamente esquecidas. Ele fala isso em João, capítulo 16, versículo 21. Ele usa essa metáfora para ilustrar a tristeza que os discípulos teriam em não vê-lo mais pela crucificação e pela alegria que depois teriam em vê-lo novamente pós-ressurreição. Então, amados, Paulo utiliza essa metáfora aqui para ilustrar que o seu coração pastoral estava disposto a sofrer. O coração pastoral de Paulo está disposto a sofrer novamente pelos Gálatas, tendo a esperança e a paciência, como a mãe tem, de ainda desfrutar da grande alegria de ver os seus filhos se firmando no caminho do Evangelho, voltando para Cristo somente, rejeitando toda a confiança em si mesmos e nas obras da lei, crescendo em Jesus. Ah, que grande alegria para o pastor ver isso. Ah, que grande alegria para o missionário ver isso, para os pais verem isso com os seus filhos. Como diz William Hendrickson, esta passagem é uma das aplicações mais práticas de 1 Coríntios 13. Embora os Gálatas tenham fracassado em relação a Paulo, o amor que este sente por eles nunca deixa de existir, pois o amor é sofredor e benigno. E mesmo agora, tudo espera. Ele é esperançoso. O amor de Cristo, ele leva embora as suspeitas malignas. Sabe aquela desconfiança? Fica todo mundo desconfiando um do outro. Ah, irmão, não sei o quê. O amor, ele tem essa esperança porque ele crê em Cristo. Ele crê no Espírito que está no irmão. Que apesar de estar falhando, fraquejando, ele tem essa confiança. O Espírito Santo, que habita o crente, vai formar a imagem de Cristo nesse irmão. Então é esperançoso, esse amor, então ele sabe esperar, ele sabe ter paciência, ele sabe andar junto com o discípulo. E ele sabe dosar a hora da exortação, a hora de retrair, a hora de não falar nada, a hora de orar, a hora de abraçar. Ele é movido por esse amor que suporta, que sofre. Isso é sobrenatural, nenhum homem pode. Graças a Deus por Jesus, que maravilhoso amor foi demonstrado pelo Rei, o grande Rei.
Cristo seja formado em vós. E com essa expressão aqui no original, Paulo traz a ideia de forma interior. Então, com essa expressão, Paulo anseia semelhança com o caráter de Cristo. Semelhança com Jesus aplicada a todas as áreas da vida. No seu relacionamento, pais, trabalhadores, na igreja, que Cristo seja formado, que você seja um discípulo maduro em Jesus, maturidade em Jesus. Isso é o propósito de Paulo. E, meus irmãos, esse é o propósito principal de Deus para os seus filhos. Isso é o mais importante. Mais importante. Antes da sua felicidade, antes do seu casamento feliz, antes do seu carro novo, o mais importante para o Senhor Deus em você é Cristo formado em você até o grande dia. Até o dia final. E se tiverem que vir os sofrimentos para que isso ocorra, Deus vai mandar na medida certa. Vai mandar. Até que Cristo seja formado. Por isso que o alvo do crente é santidade. Ele anseia por felicidade, sim, mas a felicidade é uma consequência de perseguir santidade. É uma consequência. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados felizes os humildes, que sabem que dependem da graça de Cristo para tudo. Esse é o propósito de Deus, amados, para todos nós. E graças a Deus por isso. Romanos 8, 29, pois aqueles que de antemão conheceu também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Por isso esse deve ser o anseio dos pastores, missionários e de toda a igreja, maturidade em Cristo. Nós devemos almejar que vidas sejam alcançadas com este propósito, para a glória de Deus. Esse cuidado mútuo. Será que meu irmão está crescendo em Cristo? Será que está? Eu me envolver nesse cuidado também. E talvez você pergunte, mas pastor, como é que isso pode acontecer da nossa parte? Como é que pode? Né? Cristo formar. É um sonho? Assim vai acontecer de uma hora para outra? Ponto. Cristo formado? Não. A resposta é a maturidade em Cristo, ensino contínuo da palavra de Deus. Este era o método de Paulo, que ele aprendeu de Jesus, ensinar o verdadeiro evangelho e muita oração. Muita oração. Porque é o poder de Deus. Não negligenciar os meios de graça que Deus dá para a igreja, para que Cristo seja formado em nós, para nós crescermos em santidade. Por isso, amados, que nós priorizamos nos nossos cultos a pregação da palavra. Nós cremos na suficiência das Escrituras. Nós cremos no poder. Não precisamos de outros métodos. Estratégia, sim, sem dúvida nenhuma. Tem planos elaborados para crescimento, tudo à luz da Bíblia. Mas o método para o crescimento espiritual é a Escritura, porque a própria palavra diz isso. A própria palavra reivindica a sua autoridade exclusiva. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a obra. 2 Timóteo 3,16. Por isso eu pergunto para você, você tem esse desejo de crescer em Cristo? A sua vida é marcada por isso? Primariamente? Esse é um desejo de todo crente verdadeiro. Ele tem esse anseio. Ele quer ver Cristo mais nele. Ele quer diminuir e Cristo crescer. Ele quer diminuir. Não mais autoexaltação, não mais na força da carne, Cristo crescer. Cristo crescer nele. Você tem esse desejo? Se você não tem, está na hora de rever a sua fé, inclusive. Porque o crente verdadeiro, alcançado pela graça de Cristo, ele aspira por isso. Ele aspira. Ele não vai ser perfeito nessa terra. Mas ele anseia. Ele tem esse alvo, esquecendo para trás as coisas que ficam e avançando para o alvo. Cristo, Jesus, experimentando a novidade em Cristo, novidade de vida, o Espírito que habita em nós. Por isso, para que isso ocorra, meus irmãos, é fundamental você desenvolver o hábito da leitura da Bíblia. Como que andam os seus devocionais? Essa é uma tecla que eu bato sempre. E é muito importante
Devemos repetir isso, porque é fácil a gente se deixar levar pela correria do dia e perder o foco. Mas o hábito, estabelecer o hábito de ler diariamente a palavra, orar, louvar ao Senhor em gratidão, lute por isso. Lute por isso. Tenha amor pela verdade. Não negligencie os cultos também, meus irmãos. Os cultos é meio de graça que Deus estabeleceu para o nosso crescimento. E assim, firmados no Evangelho, vamos crescer juntos. Na leitura individual da palavra, na devoção pessoal. Não negligencie também a prestação de graça. Se reunir com o irmão maduro na fé. Pedir para ele se alguma coisa ele está percebendo na sua vida que você precisa crescer, né? E aí então a gente ter essa disposição. Pessoas que você tenha confiança, ore por isso também, né? Mas desenvolver esses relacionamentos de graça para crescermos juntos como igreja. Amém? Então, finalizando, amados, essas são algumas atitudes que nós percebemos no texto de um pastor fundamentado no Evangelho. Nós vimos que ele se identifica com as ovelhas, ele tem essa sensibilidade, essa flexibilidade, essa humildade. Ele está disposto a pregar o Evangelho mesmo em meio à adversidade. Quantos homens de Deus ali? Citei alguns só, mas existem muitos outros. E eu nem citei os mártires ainda, né? Tem uma infinidade na história da igreja. Mas homens que foram fiéis mesmo na adversidade. E ele fala a verdade em amor. E ele busca a maturidade das ovelhas. Que Deus, então, nos ajude, de uma forma geral, a todos nós firmados no Evangelho, crescermos com esse senso de cuidado pastoral. Que nós possamos crescer. De você também amadurecer na fé e ter esse cuidado com outros. Você está se relacionando, às vezes, com uma irmã mais madura, um irmão mais maduro. É muito bom receber e crescer, mas para que você possa também multiplicar, você também possa, depois de ser pastoreado, ser cuidado, né, por um irmão, uma irmã, você possa multiplicar e discipular os mais jovens, os mais novos que estão chegando na fé. Você seja amadurecido para poder também servir com a fidelidade às Escrituras. A gente tem muito preconceito, muita coisa que a gente pega de livros também. Cara, a livraria hoje está tão ruim, cara. Livraria evangélica hoje tem tanta coisa ruim. Então, tomar cuidado com os livros também que estamos lendo. Procura o pastor. Ouve. Talvez você aprendeu coisa que está completamente errado. 70 anos de igreja, não interessa. Então, a gente tem que filtrar realmente a luz das Escrituras. Os tempos são difíceis. Então, nos voltarmos para a palavra. Que Deus nos ajude a crescermos com este cuidado geral e especificamente. Que Deus abençoe os pastores. Ore pelo seu pastor. Ele precisa de muita graça. Muita graça. Ore por ele e oremos para que Deus levante mais obreiros também. Com estas atitudes de um pastor firmado no verdadeiro evangelho. E eu encerro com as palavras de John Stott, que resume a passagem que estudamos, dizendo o seguinte: o que deveria importar ao povo não é a aparência do pastor, mas se Cristo está falando por intermédio dele. E o que deveria importar ao pastor não é a boa vontade das pessoas, mas se Cristo está sendo formada nelas. A igreja precisa de gente que, ouvindo o pastor, ouça a mensagem de Cristo. E de pastores que, trabalhando entre as pessoas, busquem a imagem de Cristo. Apenas quando o pastor e a congregação mantiverem assim os olhos em Cristo, só então o seu relacionamento mútuo vai se manter sadio, proveitoso e agradável ao Deus Todo-Poderoso. Que Deus nos ajude. Vamos orar. Ó Deus, obrigado por tua santa palavra. E Pai, obrigado por esse cuidado maravilhoso demonstrado por nós em Jesus. O supremo pastor, Pai, obrigado por Cristo. Obrigado pela paciência, Senhor, de Cristo. Obrigado pelas misericórdias que se renovam a cada manhã. Ó Deus, obrigado, Senhor, por tão grande compaixão para conosco, pecadores, Pai. Ó Deus, obrigado pelo supremo pastor Jesus Cristo. Ele é tudo, Senhor. Ensina-nos a nossa dependência do supremo pastor Jesus Cristo, o cabeça da igreja, Deus. Faz a obra que só o teu Espírito pode fazer. E ao mesmo tempo, Senhor, ajuda-nos a demonstrarmos nas nossas vidas também este cuidado. Começarmos a aprender isso, Senhor, e a manifestar com o nosso irmão, na vida de igreja, Pai,
esse cuidado pastoral que foi exemplificado aqui por Paulo, que isso também seja verdadeiro, Senhor, na tua igreja, aqui em Porto Alegre, no Brasil, espalhada pelo mundo, para que todos saibam, ó Deus, que tu enviastes a Jesus, que todos somos um em ti, Senhor, para a tua glória, em nome de Cristo. Amém.